Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração, e o livro que eu quero trazer para vocês hoje é um livro que eu já citei aqui no canal. Quando eu comecei a fazer lá atrás as dicas literárias, foi um dos primeiros livros que eu dei como dica. E eu resolvi trazer ele de novo porque eu acho que ele merece ser melhor explorado enquanto análise, que é o livro do Manuel de Barros, Meu Quintal é Maior do que o Mundo, que vocês estão vendo aqui agora e que está aqui na minha mão também, né? Bom, o Manuel de Barros, para quem não sabe, ele é um poeta matogrossense, nasceu em Cuiabá em 1916 e morreu em 2014. Eu costumo dizer que ele é um poeta um pouco injustiçado, porque ele foi pouco estudado na literatura brasileira. Eu, pelo menos na escola, na minha época, que já faz um certo tempo, não estudei Manuel de Barros. Estudei vários poetas, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. Tive inclusive um professor de literatura que nos incentivava a declamar poesias na aula dele, mas eu não estudei Manuel de Barros. Eu fui conhecer o Manuel de Barros já depois de adulto. E quando eu li o Manuel de Barros pela primeira vez, eu senti que tinha alguma coisa ali que mexia comigo. E eu falava, pô, esse poeta aqui está entre os meus preferidos. Mas conforme eu fui mergulhando mais na poesia do Manuel de Barros, eu pude ver que o Manuel de Barros, para mim, é um dos maiores poetas que existiu. Eu adoro a poesia brasileira, acho a poesia brasileira riquíssima, né? Hilda Rios, Tiana Cristina César, Cora Coralina, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Olavo Bilac, enfim. A língua portuguesa tem um Fernando Pessoa enquanto poeta. Mas o que o Manuel de Barros faz com a poesia, para mim, é mágico. É mágico. Ainda mais depois que eu comecei a desenvolver a ideia tal da pós-metáfora, que eu estou tanto falando. Manuel de Barros, para mim, é o poeta pós-metafórico em essência, né? Então, assim, é com certeza o meu poeta preferido. Ele faz verdadeiras mágicas com as palavras. O professor Antônio Wise, numa das primeiras páginas do livro, que é uma espécie de pré-prefácio, né? Não é o prefácio, mas ele faz uma citação a respeito do Manuel de Barros, que é a seguinte: é certo que a invenção poética de Manuel de Barros tem personalidade própria rara entre os nossos poetas. Rara mesmo entre os nossos grandes poetas. É por isso que ele é um poeta maior. No momento em que somos catequizados como seres insuflados de divino, mas ao mesmo tempo praticamos as maiores torpezas com os nossos semelhantes, é um esplendor ver luzir de forma tão convincente e harmoniosa a certeza de que entre o caramujo e o homem há um nexo necessário que nos deveria fazer mais solidários com a vida. O Antônio Wise fez essa citação em 1992 e está aqui, numa das primeiras páginas desse livro. O prefácio do livro ele é escrito pelo professor José Castelo, que vai narrar a experiência que ele teve ao conhecer o Manuel de Barros, né? A surpresa que ele teve ao conhecer o Manuel de Barros. Ele foi visitar o Manuel de Barros e ele vai dizer o seguinte, que o objetivo da poesia do Manuel de Barros não é explicar nada, mas é desexplicar as coisas. Então, essa coisa do desexplicar é uma coisa que é muito marcante realmente na poesia do Manuel de Barros. Ele vai dizer que quando ele conheceu o Manuel de Barros, ele pensou que ele encontraria um menino, mas ele encontrou um sábio. Aí ele diz, o que para mim é a mesma coisa. Então essa coisa lúdica da poesia do Manuel de Barros, a poesia do Manuel de Barros é lúdica. Ela é quase uma brincadeira de criança, mas ao mesmo tempo ela é profunda. Bom, esse livro, Meu Quintal é Maior do que o Mundo, ele não é um livro original.
do Manuel de Barros. Ele é uma antologia, ele é uma reunião de poemas de vários dos livros do Manuel de Barros. Ele foi publicado em 2015, no ano seguinte ao da morte do poeta. E ele reúne aqui poemas de diversos livros do Manuel de Barros. E só para vocês terem uma ideia do que é a poesia do Manuel de Barros, olham os nomes de alguns dos livros que ele escreveu e que estão reunidos aqui neste outro livro, que já tem um título muito curioso, né? Meu quintal é maior do que o mundo. Mas olha o título dos outros livros. Esses, sim, originais do Manuel de Barros. Então aqui tem poemas do livro Poemas Concebidos Sem Pecado. Tem poemas do livro chamado Compêndio para Uso dos Pássaros. Um outro livro chamado Concerto a Céu Aberto para Solos de Árvores. Um outro chamado Livro das Ignorâncias. Um outro chamado Retrato do Artista Quando Coisa. E o outro Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Então veja, os próprios nomes dos livros do Manuel de Barros já são uma coisa em si, né? Já são uma coisa maluca em si. Enfim, o Manuel de Barros, ele brinca com as palavras de tal maneira que as palavras elas ganham contornos de imagens fantásticas. Assim. A poesia do Manuel de Barros é uma poesia lúdica, é uma poesia experimental. O José Castelo, no prefácio, compara um pouco a literatura do Manuel de Barros com a literatura do Jorge Luis Borges, escritor argentino, né, um dos grandes expoentes da literatura fantástica, da narrativa do realismo fantástico da literatura latino-americana. Né? E eu diria que sim, mas eu diria que o Manuel de Barros vai além do Jorge Luis Borges, porque ele cria imagens não distorcidas, mas retorcidas de realidades fantásticas. Bom, a poesia do Manuel de Barros é uma poesia inexplicável. Ou, parafraseando aí José Castelo, desexplicável. Né? Ela não é uma poesia para que a gente entenda nada. E também, eu acho que é bom salientar que ela não é uma poesia nem para ser sentida. Ela é uma poesia para ser saboreada. Ela é uma poesia para a gente mergulhar nela. É uma poesia que só tendo contato com ela é que a gente consegue perceber o que é a poesia do Manuel de Barros. Então eu quero me permitir ler um poema que eu escolhi do livro para vocês, que fala um pouco dessa coisa lúdica que o Manuel de Barros faz com as palavras. Eu poderia escolher qualquer poema desse livro, mas eu quis esse, porque eu acho que esse explica melhor um pouco essa coisa da experiência literária e existencial que é o contato com a poesia do Manuel de Barros. Ele vai dizer assim: no descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, o verbo delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar o delírio. Sei lá, eu poderia ler outros inúmeros poemas desse livro, porque é tanta coisa boa. Tem um outro aqui que eu estava passando agora que eu acho que é bom também. Há quem receite a palavra ao ponto de osso, de oco, ao ponto de ninguém e de nuvem. Sou mais a palavra com febre, decaída, fudida, na sarjeta. Sou mais a palavra ao ponto de entulho. Amo arrastar algumas no caco de vidro, envergá-las para o chão,
corrompê-las até que padeçam de mim e me sujem de branco. Sonho exercer com elas o ofício de criado, usá-las como quem usa brincos. Então isso é um pouco do que é a poesia do Manuel de Barros. Segundo Fausto Wolff, que está aqui na capa do livro, ele diz: Manuel fecha os olhos e inventa uma cor que não existe, coisa que só gente como Homero sabia fazer. Então Fausto Wolff, talvez alguns achem de maneira exagerada, eu acho que não, compara Manuel de Barros a Homero, coloca ele no patamar de Homero, que é considerado um dos grandes escritores da história. Eu diria, com todo respeito a todos os outros grandes poetas que eu adoro, todos que eu já citei aqui, eu colocaria o Manuel de Barros como o grande entre os grandes da poesia brasileira e, quiçá, da poesia mundial. Então vale a pena. Meu Quintal é Maior do que o Mundo, livro do Manuel de Barros, um mergulho numa poesia única, uma poesia que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra literatura do mundo, só aqui mesmo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim, como eu sempre peço, ajudem a gente a ampliar e a fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. A gente quer aumentar cada vez mais o número de seguidores, de inscritos no canal, para que a gente possa ampliar aí esse trabalho tão gostoso sobre arte e literatura, feito de forma independente, na vontade, no amor e no desejo de passar para vocês alguma coisa diferente. Tá bom? Valeu, gente. Semana que vem tem outra resenha de outro livro e uma surpresa. Não percam, que vai ser muito legal. Tchau, gente. Valeu. Tchau.